Seja bem-vinda, Fernanda Musardo, aqui aos nossos estúdios. Muito bom recebê-la. Muito bom estar aqui, é ótimo falar com os ouvintes pela sede, né, gente? Vocês não estão entendendo. Quem está nos assistindo, eu estou muito me achando. Sério, porque eu estou com um estúdio maravilhoso, tá tudo lindo. E é muito bom estar de volta presencialmente, algo que fazia muito tempo que não acontecia. Então, estou muito feliz mesmo e bora para a coluna de hoje. Pois é, se a nossa interação, ouvinte, já é boa, por telefone, por WhatsApp, por qualquer meio virtual, imagina pessoalmente. Então, eu também estou muito feliz em receber a Fernanda. Marketing digital, lógico que é o nosso assunto. Problemas de gestão, Fernando. Esses problemas existem e como, então, devemos observá-los em primeiro lugar? Certo. Então, eu não sei se problemas, né? Porque ultimamente a gente está com tanto problema que vamos tentar diminuir aí o peso, mas são grandes desafios. O primeiro desafio está com relação ao conhecimento. Então, o que aconteceu e o que normalmente acontece com a área do marketing digital? Outras funções, outras pessoas que desempenham outras funções acabam absorvendo a temática para fazer essa gestão, para assumir esse trabalho, e aí que mora o maior problema. Primeiro, falta de conhecimento. Por exemplo, é normal gestores de marketing digital, por exemplo, serem do marketing tradicional. Não há problema nenhum, não há um impeditivo para isso. Mas há uma dificuldade porque não há um conhecimento em cima de canais, não há um conhecimento com relação às estratégias que são aplicadas no marketing digital. A questão do time também é um pouquinho diferente também. E principalmente adequar as linguagens. Aquilo que é do ambiente off, você precisa adequar uma linguagem para o marketing digital. Então, o primeiro ponto está com relação a esse profissional realmente, né? O conhecimento do digital. Então, a gente precisa muito que os profissionais, mesmo que de outras áreas, busquem o conhecimento relacionado ao marketing digital. E aí a gente abre um leque de várias áreas. Mas principalmente para o gestor, quem está administrando outras pessoas, outras equipes, ou que está à frente do negócio para isso, é importante que ele tenha um conhecimento geral, pelo menos, dessas temáticas, né? Então, a gente vê muito gestor perdido, porque realmente não conhece a fundo, ou não conhece nem raso também, essas áreas, os diferentes canais, essas diferentes áreas. Um outro ponto que eu acho que é bem delicado para as marcas, para os gestores e para administrar realmente essa função, está com relação à análise de dados. Então, há uma carência, de fato, no mercado muito grande por profissionais, né, que estão focados em analisar dados, em trabalhar dados. E outra parte além de eu não ter um profissional que é capaz de captar esses dados, de tratar esses dados, o seu gestor, a empresa em si, ela não usa essas informações, ela não transforma esses dados em informações estratégicas de negócio. Então, até para o nosso ouvinte já começar a participar com a gente hoje, porque é a participação de ouvinte. Gente. Aliás, gente, por favor, pelo amor de Deus, eu vim até aqui, eu estou no estúdio, eu quero a participação de todos os ouvintes, por favor. Aliás, tem sempre aqui um ouvinte, que é o Marco Coelho, ele tem o seu negócio. Quando você comentou sobre marketplace, marketplace é tudo. Aí a Fernanda fala sobre ferramenta. A Fernanda, olha que isso aí que a Fernanda falou funciona. O Marco sempre valida, que eu sempre lembro as participações dele. Que ótimo. E hoje tem uma notícia final sobre marketplace também que ele vai adorar. Mas depois aqui desse parênteses, aliás, a sua mensagem pelo 996652170, você estava falando, então, sobre esses desafios. Isso. Então, vamos lá retomar. Então, eu faço a pergunta para o nosso ouvinte, né? Se ele consegue dizer para a gente, ou se ele consegue dizer de bate-pronto, qual foi a estratégia que ele adotou na internet, no marketing digital, que trouxe mais volume de resultado em desempenho, de fato, né? Em números. E qual foi a estratégia que ele adotou, por exemplo, a título de conversão? Aquilo que não necessariamente tenha tido ali um desempenho grande, expressivo, volumoso, mas a título de conversão, ele percebeu que houve conversão, que as pessoas realmente compraram, efetivaram um serviço, entraram em contato, ou seja, ele gerou um resultado mais palpável. Se neste momento o ouvinte titubear, ele não sabe responder, ele não tem informação na ponta da língua, ou ele realmente desconhece a informação, já é um sinal de que ele não trata os dados, que ele não usa a internet para uma das coisas mais maravilhosas que ela tem, que é realmente a informação, os dados trabalhados online, em tempo real, e ele não está usando principalmente essa informação
para modificar, para pensar no negócio dele de uma forma diferente. Até, claro, para se intensificar ações e um olhar e um peso maior para algumas ações que dão mais resultados de conversão. E, claro, trabalhar outras áreas que, de repente, ele não está olhando com mais atenção. Então, se o nosso ouvinte percebeu que ele não sabe, ou ele não tem certeza, ou ele acha que é tal coisa dos últimos 3 meses, nosso primeiro trimestre do ano, e ele não tem essa segurança, já demonstra que ele está um pouco fragilizado com a relação ao uso das informações que a internet disponibiliza. Dentro disso que você comentou, Fernanda, me lembrei também sobre a importância de atuar conforme cada rede social. Exato. A partir dessa análise de dados, também é importante sobre isso? Também lidar com a informação, a estratégia, o tipo de texto? Olha, esse é um ponto bem importante. Lembra que eu comentei logo no começo? O profissional do marketing, principalmente do tradicional, ele não entende de canais. Uhum. Então, quando ele fala de redes sociais, ele acaba colocando redes sociais em todo o balaio. E ele adota condutas, o conteúdo, a forma de comunicar, de responder, desde um direct até um comentário, a própria legenda, ele trata tudo muito igualmente. Só que as pessoas, elas estão nesses ambientes, mesmo que no mesmo ambiente, né? A mesma pessoa tem conta no Facebook, a mesma pessoa tem a conta no Instagram, no TikTok, enfim, mas ela adota comportamentos diferentes. Uhum. Então, ela também espera receber conteúdos trabalhados de uma outra maneira. Ele pode trabalhar a mesma informação, mas tratá-la de uma forma diferente, mais voltado para aquele ambiente. E claro, né? Falta sempre... além desse olhar mais estratégico e pensando nesses canais diversos, essa falta de mensuração, o que acontece? O que é o cenário hoje de muitas marcas? Elas terceirizam isso, o que não é um problema. Ótimo, se ela tem condições de terceirizar, não há um problema nenhum. Mas ela fica se apegando a detalhes e acaba deixando largado demais alguns pontos e agarrado demais outros que não faz muito sentido. Eu vou dar um exemplo aqui de um cenário bem real para o nosso ouvinte. A empresa vai e contrata um profissional para fazer a gestão, por exemplo, das redes sociais deles, ou de repente a gestão do tráfego dele, uma campanha paga para ele, mas ele fica se apegando na florzinha do canto superior do Stories que vai entrar no Twitter. Ele fica se apegando à cor da flor ou o background da foto e ele não pensou em sentar com esse terceiro, né, em sentar com esse parceiro e trabalhar e desenhar uma segmentação melhor para uma campanha paga. Então, ele também não trouxe o parceiro, esse terceiro, para pensar estrategicamente, com base nos resultados, quais serão as próximas ações, ou, de repente, ter outros insights do próprio negócio. Então, o que acontece? Tudo bem terceirizar, mas assume as rédeas e dá importância para aquilo que realmente é importante, que é pensar no negócio no ambiente digital, e não deixar para que outra pessoa pense no seu negócio, sendo que é seu negócio, a gente não pode esquecer isso. Isso acontece também até com a administração da conta. Hoje as marcas, o fato dela terceirizar para outras pessoas essa administração, ela não tem o controle, ela não tem a posse dessas contas. Conta de anúncio de Google, conta de anúncio de Facebook, conta de Facebook não está no nome dela, acesso a Google Analytics, todos os ativos que a empresa possui, ela mesma não detém, porque está na mão de um terceiro. E veja, é o teu negócio, está online, e se, né? E se acontece alguma coisa, esse terceiro não tem um rompimento, aí não tem um encerramento de um trabalho de uma forma amigável, todos os ativos que ele tem sobre você, ou ainda quando é desligado algum terceiro, algum funcionário, que não há remoção integral de todas as informações, né, de todos os acessos dessa pessoa, essa pessoa de repente está trabalhando com o seu concorrente, mas ainda tendo a visão do seu próprio negócio, porque não há o cuidado de configurações básicas de conta. Então, a empresa terceiriza, com a ideia de realmente facilitar, mas ela deixa que um terceiro pense para ela o que ela deve fazer no negócio dela, sendo que isso deve ser algo trabalhado em conjunto. Em conjunto, né? A agência, o terceiro, ele vai, claro, executar as suas ações, vai trocar uma ideia, claro, com relação às estratégias, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas noção de negócio, da vivência, quem tem realmente é o dono, é o gestor do negócio. Mas uma das principais perguntas que surgem nesse momento é essa, sobre até que ponto o empresário ou o dono do negócio pode interferir no plano de marketing digital e
também o papel do profissional, porque você trouxe Sim. aqui a questão da florzinha. Sim. Mas, por exemplo, eu como dona do negócio, vamos supor que eu tenho aqui uma loja de bolos. Perfeito. E eu quero que o bolo de fubá apareça. Fique maravilhoso também. Fique maravilhoso porque é o meu preferido. Foi o primeiro que eu desenvolvi e ele é o campeão de vendas e eu tenho um xodó pelo bolo de fubá. Mas a Fernanda, especialista, fala, não, Joyce, você não pode se dedicar só ao bolo de fubá. E aí? E esse conflito, Fernanda Musar? Aí a gente traz, vamos trabalhar o bolo de fubá. Vamos trabalhar esse produto que você quer, mas também vamos inserir as outras oportunidades, as outras formas, até para que o seu cliente saiba de todo aquilo que você oferece. É uma junção de informações. De um lado, eu tenho um empresário que tem o know-how, tem experiência, ele sabe do que é o negócio dele, como eu movimento o negócio dele, ele tem informação sobre isso. E do outro, eu tenho o desempenho das redes, eu tenho o desempenho das campanhas, eu sei qual foi o andamento de uma ação que foi realizada com base em números. E aí a gente junta os dois cenários, por isso tem que ser tudo em conjunto. Não que se ater ao detalhe da cor da flor, alguma coisa, a estética não seja importante, claro que é. Mas a gente precisa olhar mais amplo para as coisas e não ficar se atentando apenas a detalhes. E, de novo, quando um outro profissional, claro, depende de profissional a profissional, mas quando um outro profissional sinaliza para ti que tem outras oportunidades, que pode ser trabalhado outras frentes ou, de repente, outros produtos, é porque realmente há uma interpretação com base naquilo que ele vem executando na rede. Seja porque ele estudou um pouco mais a fundo o concorrente, ou porque ele, de repente, estudou um pouco mais a fundo o desempenho das suas próprias contas, ou porque ele trouxe outros insights que ele viu em alguns outros lugares, não necessariamente diretamente ao segmento, mas ele consegue fazer uma junção porque ele está cuidando daquele ambiente. Se não tiver a outra ponta, que é o empresário, que é o dono da empresa, fazendo ali o peso da balança e trazendo essas informações para o negócio dele, vai ficar sempre muito manco. O gestor, o empresário, ele tem noção perfeito, ótimo, do negócio. Como esse negócio vai ser transitado, como ele vai ser distribuído. Aí vem as informações do empresário, mas principalmente também as informações do gestor, de quem realmente está trabalhando ali nos seus canais, na estratégia digital. Fernanda, eu agora vou trazer outra dúvida, que é bastante comum e eu acredito que esteja dentro do desafio. E é essa pergunta eu, como jornalista, que vou te fazer. É desafio também a questão de preço? De produto? De produto. Por exemplo, de produto e também do serviço. Eu, Joyce, dona da loja do bolo, quero contratar a Fernanda. Certo. Mas também tem aqui o profissional XYZ, a empresa A, B, C e D. E hoje o mercado está bastante concorrido. Então, a gente precisa escolher um profissional ou uma empresa, enfim, já que existem valores, lógico, tão diferentes, muito diferentes, por sinal. De que forma? Qual é a sua orientação sobre essa escolha? E esse é um desafio também para a valorização do profissional? Sim. Do marketing digital? Sim. Então, a primeira coisa é, quando um profissional, eu gosto de fazer uma filtragem das pessoas que estão trazendo, de repente, uma proposta, alguma coisa. Se nessa proposta há uma promessa, uma conversa, onde essa pessoa promete muita coisa em tão pouco tempo, já é um sinal que a gente precisa ficar ligado, porque não há milagres, né? Há um trabalho mais intenso, constante, linear, e ela não consegue prometer milagres sem ter acesso a, de repente, o histórico de campanhas, a, de repente, o número possível de segmentações, conhecer um pouco mais do público, saber da audiência dessa empresa no ambiente digital. Então, fica um pouco mais difícil de você realmente prometer algo, principalmente resultados, sem ter um conhecimento mais a fundo dentro dessa marca. Então, só por aí a gente já consegue fazer uma boa limpa, porque é normal, na ânsia, na vontade de fechar novos clientes, novos negócios, as agências ou o próprio prestador de serviço querer oferecer ali um resultado, um desempenho que, infelizmente, a gente não consegue fazer de bate-pronto. Um segundo momento é realmente avaliar as estratégias que foram aplicadas em outros clientes, os cases que aquele profissional tem e que ele pode oferecer. Também desconfiar de quando há uma discrepância muito grande entre um profissional e outro, tanto para o lado muito grande, muito alto, quando alguém que está cobrando muito barato por algo que você sabe que há um esforço muito grande.
E, de novo, a partir do momento que você fez uma contratação de um profissional, não precisa imediatamente entregar tudo na mão dele, ficar refém de todos os acessos, de todas as funções. Começa a fazer uma troca para ir sentindo o quanto que esse profissional realmente consegue entregar e consegue executar os serviços que ele propôs. Mas conversa. Dá uma conversinha bem de canto de orelha, assim, sabe? Pega ele e chama ele, bota ele para conversar. Usou termos demais, termos muito... Você percebe que a pessoa fica insistindo em termos técnicos, ou fica enfeitando, floreando o pavão, ele realmente está querendo cobrar mais caro para não entregar nada. Fernanda, a gente interagiu tanto que começamos falando sobre problemas de gestão do marketing digital. Fiz tantas perguntas que todos nós queremos saber, então promessa de continuar na próxima coluna, hein? Perfeito, pode deixar. Obrigada Obrigada eu, até.